Fala galera, tudo beleza? Vamos aí para mais uma aula de Química. Se você não me conhece, eu sou o professor Marcelo, mas a galera dessas internet me conhece mais como Marcelão da Química e você está na nossa aula de revisão sobre isomeria plana ou isomeria constitucional. E esse vídeo tá muito legal e não se esqueça de já deixar aquele seu like maroto para poder fortalecer nosso trampo e fazer com que o YouTube divulgue mais o nosso trabalho. Se você puder, sai na rua, sai gritando "Ah!" Marcelão tá fazendo revisão de isomeria plana. E para esse vídeo eu coloquei várias informações muito legais, dentre elas um link para que você possa fazer um download de... Olha só que parada maneira que eu pensei, ó. Eu fiz para poder ajudar vocês a revisar o conteúdo que eu fiz um papelzinho hexagonal, pá, cheio dos paranauês, as estruturas e tal, para você fazer o download e ao invés de ficar tirando print, tá, aquela doideira, eu peguei esse material, fiz um scanner e disponibilizei para você fazer o download. E à medida que eu vou anotando, você aí em casa pode fazer as anotações, tá? Então tá tudo aí na descrição do vídeo, então vai lá, olha com calma que você vai conseguir ter acesso a esse material. Mas antes da gente falar de isomeria plana, afinal de contas, o que é isomeria? Isomeria vem ser o caso onde nós vamos ter compostos que vão apresentar a mesma fórmula molecular, mas as suas estruturas são diferentes. Observem que é o caso do hexano e do 2-metilpentano. Ambos apresentam 6 carbonos e 14 hidrogênios, mas as suas fórmulas estruturais são diferentes. E pelo fato de apresentarem estruturas diferentes, as suas propriedades serão diferentes. Então essa vem ser a definição de isomeria. Agora que você já sabe o que vem ser isomeria, como que os nossos estudos estão organizados? O estudo da isomeria se divide em isomeria plana ou constitucional, que é essa que nós vamos ver nesse vídeo, mas a gente também tem a isomeria espacial, que é chamada de estereoisomeria. No estudo da isomeria plana, nós temos que a diferença está justamente na fórmula estrutural plana dos compostos que estão sendo analisados. Então não se esqueça que no nosso próximo vídeo nós vamos trabalhar com isomeria espacial. E agora nós vamos focar na isomeria plana. O nosso primeiro caso de isomeria vem ser a isomeria plana de cadeia. Como o nome já diz, a diferença entre os isômeros será justamente a cadeia carbônica. Vamos olhar alguns exemplos? No nosso primeiro exemplo, nós temos o pentano e o 2-metilbutano, que aí eu já adianto para vocês que vai apresentar a mesma fórmula molecular. Não somente para esse exemplo, mas para todos que a gente vai ver nessa aula. Então o pentano, ele apresenta uma cadeia aberta, não ramificada. E o 2-metilbutano também apresenta uma cadeia aberta, só que apresenta ramificação. Como as cadeias são diferentes, nós temos um caso de isomeria plana de cadeia. No segundo exemplo, nós temos o ciclohexano, que é de cadeia fechada, e o hexeno, que é de cadeia aberta. Esses são considerados isômeros planos de cadeia justamente pelo fato porque as cadeias são diferentes. Uma é fechada e a outra é aberta. E nesse terceiro exemplo, nós temos o 3,5 dimetiloctano e o 2,4,6-trimetiloheptano. Qual é a diferença entre os dois? Muito embora ambos são de cadeia aberta e ramificada. Na primeira estrutura nós temos 2 ramificações e no outro nós temos 3 ramificações. Tendo em vista isso, são isômeros planos de cadeia, porque uma cadeia tem 2 ramificações e a outra tem 3 ramificações. Mais à frente, eu vou mostrar para você um outro exemplo de isomeria plana de cadeia. O nosso segundo caso de isomeria plana vem ser a isomeria plana de função, onde, mais uma vez, o nome já deixa bem claro qual é a diferença. O tipo de função orgânica. Claro que para esse ponto é muito importante virar para você e falar que tem que saber identificar as funções orgânicas. Se por acaso você ainda não viu a nossa aula sobre esse tema, o card aqui em cima está passando aí para que depois desse vídeo você possa lá fazer a sua revisão. Então vamos olhar alguns exemplos? Nesse primeiro exemplo nós temos o metoximetano, que é um éter, e o etanol. Inclusive eu queria fazer só uma correção aqui. Errou! Que aqui eu acabei colocando um carbono a mais na estrutura, tá? Então eu gostaria que vocês desconsiderassem esse carbono aqui, faz de conta que ele não existe, tá? Só considerem esse e esse outro carbono aqui. Show de bola, galera? Desculpa pelo erro aqui. Então nós temos o metoximetano, que apresenta 2 carbonos, e o etanol, que também apresenta 2 carbonos. E a diferença entre esses isômeros é justamente a função orgânica. Aqui nós temos uma função chamada éter
e aqui nós temos a função chamada álcool. Pelo fato de a função ser diferente, nós chamamos de isômeros planos de função. Muito embora aqui nós temos uma cadeia heterogênea e aqui homogênea, pelo fato de serem funções diferentes, a gente vai pelo lado da isomeria plana de função. E no segundo exemplo, nós temos o ácido pentanóico, que é um ácido carboxílico, e o propanoato de etila, que é um éster. Esses dois camaradas aqui, eles são isômeros planos de função porque o primeiro corresponde a um ácido carboxílico e o segundo a um éster. Pelo fato de serem isômeros e as funções serem diferentes, nós temos mais um exemplo de isômero plano de função. E no terceiro exemplo, nós temos um aldeído e uma cetona, no caso, o butanal e a butan-2-ona. Observem que nós temos mais um exemplo de isomeria plana de função, porque o primeiro vem ser um aldeído e o segundo vem ser uma cetona. Como apresentam a mesma fórmula molecular, nós temos um caso de isomeria plana de função. Tomem muito cuidado para vocês não confundirem com isomeria de posição, porque, muito embora eu meio que troquei aqui o posicionamento desse C dupla O, mas aqui nós temos a configuração de funções orgânicas diferentes. Então tome cuidado. O nosso terceiro caso vem ser a isomeria de posição. Adivinha qual é a diferença? Já sabe que é a posição, né? Então acompanha aí alguns exemplos. No primeiro exemplo, nós temos o penteno, onde a insaturação está do carbono 1 para o 2, e nós temos o pente-2-eno, onde a insaturação está do carbono 2 para o 3. Observe que esses dois exemplos aqui, a única diferença está no posicionamento de uma insaturação. No exemplo de número 2, nós temos o 2-metilpentano e o 3-metilpentano. A diferença entre esses isômeros é justamente na posição da ramificação. Então nós temos a ramificação no carbono 2 e ramificação no carbono 3. Por causa disso, nós temos um caso de isomeria plana de posição. E no terceiro exemplo, nós temos o butanol, onde a hidroxila alcoólica está localizada no carbono de número 1, e o butan-2-ol, onde a hidroxila alcoólica está localizada no carbono de número 2. A diferença aqui é onde está o posicionamento da função, mas a função continua sendo a mesma, vem ser álcool. Então nós temos o butanol e o butan-2-ol. E aqui eu quero voltar novamente para chamar a sua atenção que o butanal e a butan-2-ona não são isômeros de posição. Observe que aqui nós temos um aldeído e aqui nós temos uma cetona. Nesse caso aqui, a função orgânica continua sendo a mesma. O primeiro é um álcool e o segundo também é um álcool. Agora você já sabe o que vem ser uma isomeria plana de posição. Mas a galera confunde muito a isomeria plana de posição com o caso de metameria, que também pode ser chamado de compensação. Te garanto que você vai entender por que o pessoal confunde com a isomeria de posição. Acompanhe aí os exemplos. No primeiro exemplo, nós temos o etoxipropano e no segundo nós temos o metoxibutano. Parece muito com isomeria de posição, mas por se tratar de um heteroátomo, a gente não chama de isomeria de posição, e sim metameria ou compensação. E no exemplo de número 2, nós temos o propanoato de metila e o etanoato de etila, que configuram dois ésteres. Aqui em cima eram dois éteres. Pelo fato do éster apresentar heteroátomo, que é esse oxigênio na primeira estrutura e esse outro oxigênio aqui na segunda estrutura, pelo fato de eu ter mudado ele de posição, eu tenho uma isomeria do tipo metameria ou compensação, por se tratar de heteroátomo e não uma isomeria de posição, tá? E aí a gente deixa essa pergunta, olha, a butilamina e a metilpropilamina, eu posso chamar de metameria ou compensação? Sim ou não? Então, respondendo à pergunta, a butilamina é uma amina e a metilpropilamina também é uma amina. Só que observem que a primeira estrutura, que corresponde a uma amina primária, nós não temos esse nitrogênio configurando um heteroátomo. O segundo é um heteroátomo, sim. Mas o que acontece? Na primeira estrutura, nós temos uma cadeia classificada como
aberta, saturada, normal e ela é o quê? Homogênea. Então a primeira estrutura é uma cadeia homogênea. A segunda já é uma cadeia heterogênea. Então percebam que as cadeias são diferentes. Então, pelo fato da cadeia ser diferente, nós temos o quê? Uma isomeria plana de cadeia. Inclusive eu falei lá, quando eu expliquei a isomeria plana de cadeia, que eu ia mostrar para vocês outro exemplo, e é esse daqui. Um exemplo de isomeria plana de cadeia, onde a primeira é uma cadeia homogênea e a segunda é uma cadeia heterogênea. E agora eu confio que você não vai se confundir da isomeria de posição com a metameria ou compensação. Vamos para o nosso último caso, que é a tautomeria. Os casos mais famosos de tautomeria envolvem o equilíbrio aldoenólico e o equilíbrio cetoenólico. No primeiro exemplo, é para o caso aldoenólico, onde a gente vai ter um aldeído, no caso o etanal, constituindo um equilíbrio com o etenol, que é um enol. E no segundo exemplo, nós temos uma cetona, no caso a propanona, constituindo um equilíbrio com o enol, que é o propen-2-ol aqui. Esses dois casos são muito famosos e já aconteceram em alguns vestibulares deles não colocarem o equilíbrio químico. Então fiquem ligados para vocês não confundirem, caso não apareça ali a representação de que é um equilíbrio químico, tome cuidado para não confundir com a isomeria de função. Por quê? Aqui é a função aldeído e aqui é a função enol. Aqui é a função cetona e aqui é a função enol. Então você fica, isomeria de função. Mas aí você tem que lembrar que o caso de aldeído com enol ou cetona com enol, nós vamos ter casos de tautomeria e já aconteceu de alguns vestibulares eles não colocarem essa representação. Então tome cuidado. Como vocês viram lá no início da aula, eu disse que as propriedades seriam diferentes desses isômeros. Por exemplo, nós temos que o hexano ele vai apresentar um ponto de ebulição maior do que o 2-metilpentano. Por quê? O hexano, por não apresentar ramificações, ele vai ter maior quantidade de pontos de interação se comparado com o 2-metilpentano, que apresenta uma ramificação aqui. Então a isomeria ela pode ser abordada em combinação com aulas, como por exemplo as propriedades dos compostos orgânicos, que o card está passando aqui em cima, aula que a gente abordou aqui no nosso curso de revisão. Um outro exemplo clássico que a gente pode falar de isomeria, lá com as propriedades dos compostos orgânicos, é o caso do etanol com o metoximetano. Por exemplo, o etanol, pelo fato de apresentar esse OH aqui, a gente observa a ligação de hidrogênio entre moléculas desse composto orgânico. Agora, no metoximetano, eu não vou ter a ligação de hidrogênio e sim a interação de polo. Isso automaticamente vai influenciar no ponto de ebulição e até mesmo outras propriedades, como por exemplo a pressão máxima de vapor. Bom, então a nossa aula finaliza por aqui. No nosso próximo vídeo a gente vai trabalhar com a isomeria espacial do tipo geométrica e ótica. E não deixe de fazer os seus exercícios. Eu te espero no próximo vídeo, um mega abraço e até lá!